Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Ô Glória Podcast. Ô Glória. Mais uma vez estou aqui com meu amigo João Pedro. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estão felizes? A gente está muito feliz, né? Eu acordei meio triste hoje. Por quê? Animadão. O que aconteceu? Sei lá, sabe quando você acorda meio abatido? Os caras acabou com o clima do podcast. Aí eu cheguei, não, agora eu tô meio feliz. Eu cheguei lá, aí eu abracei o sapato, né? Porque o sapato consola. Então é isso aí, assim começamos o Ô Glória Podcast, episódio 27. Eu acho, 26. Começamos bem, né? É isso aí. Vamos começar então falando de quem? Vamos começar falando da Pizzaria Beleze. Isso. Você que deseja comer uma pizza de qualidade, com os melhores ingredientes. A melhor pizzaria da cidade, com certeza, Pizzaria Beleze. Esse aí tá com a gente aí praticamente desde o começo, né? E você aí que também quer ser nosso patrocinador de alguma forma, entre em contato com a gente, né? Que pode falar também do despachante? Despachante domiciano, gente. Você que precisa aí fazer que nem eu, renovar a carteira de motorista, que tá devendo já pra isso. Você que precisa trocar aí sua carta, precisa fazer alguma coisa desse estilo, você que não tem tempo, você que não tem tempo de cuidar dessas coisas, assim como eu, você vai lá e conversa com o pastor Maurício Toledo, com seu filho Paulo Toledo, e ele vai lá e faz pra você. Sim. Despachante domiciano, são mais de 30 anos aí, né? No mercado, que isso, vai. Não, o meu eu falo depois. Então tô aqui com elas aqui, que vieram direto do Crepúsculo. Que mancada. Veio na hora aqui, no insight. Elas que colocaram o Ezio e o Luizão na linha, né? Sem elas, né? Elas que são ministras. Se eles são assim, já é por causa que não delas. casou, depois de casar. Um tá 11 anos enrolando. O outro, eu lembro, eu tenho 8, 10. 8. Você viu com o coração do filho, pra você ter uma ideia, faz 3 anos que a gente é casado, eu com a Thaís. Então um dia que você e eu comecei a namorar depois deles. Então. Olha só. Deus tá falando. Não ia falar nada, fala Deus. É isso aí, gente. A gente tá hoje aqui com a Marcela e com a Bia. Sejam muito bem-vindas, gente. Obrigada. Queria que vocês se apresentassem aí pra gente. Pra quem não te conhece. Quero se apresentar. Tá bom, então. Bom, meu nome é Marcela. Eu sou pastora auxiliar na sede. E é isso. Legal. Sou um pouco tímida também. Fala assim, eu sou a mulher do Luiz, namorada do Luiz. Moro Luiz já há algum tempo. Fala assim, o famosinho aqui do podcast. Tô sabendo. E você, Bia? Eu sou a Bia, sou líder de jovens lá na Igreja Quadrangular. Dá uma acertadinha no microfone lá. Vai falando, pode ficar tranquilo agora. Falando, então. Isso. E sou namorada do Ezio, né? Enrolada, digamos assim, né? Isso. Falando nisso, eu já queria começar assim. Vamos lá. Causando polêmica. Vamos assim. Claro. Na cacetada já. Como que é pra vocês aí esperar esse momento? O que tá acontecendo? Eles não pediram ainda casamento? Estão esperando com Eu acho que assim, quando eles pedem, a gente entra em choque. Pensa que é mentira. Acontece isso, né? A gente fica meio preocupada, meio, né? Então, mas vamos lá então, gente. Se agora, pede, fica em choque. E se não pede, acha ruim? Na verdade, quem enrola é elas. Pronto, não queria falar Tá nada. desculpado, Luiz Tá tudo certo. e Ezio. Também queria Ezio falar, Gabriel, né? Queria falar aí, estamos aí com o Luiz, com o Ezio de novo. Eles já estão virando bernardinenses. Já estão virando bernardinenses, já estão chegando aqui sempre. Estamos aí com o nosso amigo Matheus, né? Que cuida aí das câmeras. Dá um salve, Matheus. Salve! Dá um salve, Geraldo. Luiz. Geraldo? Balança! Dá um salve, Ezio. Salve, meu povo! Hoje tá saindo do Ezio lá, né? Acabou de sair. Tomara que ele seja famoso. Acabou não, ela saiu, né? Porque isso aqui vai ser postado na outra quinta-feira. Então, vocês estão perdidos no paradoxo. É isso aí. É isso aí, gente. Então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho aqui. A gente quer saber um pouquinho sobre vocês. Marcela, eu acredito que você é da igreja desde sempre, né? Desde que eu nasci. Desde que você nasceu. Então, talvez você não tenha testemunho de que quase morreu, ressuscitou, né? Não tem testemunhos do Luiz. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi a sua infância na igreja, como foi a sua infância, como você conheceu Jesus, porque tem diferença entre conhecer Jesus e simplesmente viver dentro da igreja. Com certeza. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Vamos começar com você. Tá, vamos lá então. Eu nasci na Quadrangular, assim, na Quadrangular em Chavantes. Meu pai era da Assembleia. E minha mãe se converteu na Quadrangular, foi batizada, o casamento foi na Quadrangular, então nasci dentro da igreja. E depois nós íamos para Ourinhos, né? Na verdade, sempre morei em Ourinhos, mas a gente passou a frequentar a sede de Ourinhos. E desde então eu tô lá. Por alguns
períodos assim, nós fomos pra outra igreja, mas foi por um período muito curto, um tempo muito curto. Você era nova ainda, né? Nova. Não, que você seja velha. As pulgas já estão aparecendo. Mas enfim, acho que eu tinha uns 4 anos mais ou menos. Minha mãe teve um problema de saúde muito sério. E daí ela foi numa igreja e lá Deus, né, tinha um propósito e falou com ela e ela decidiu ficar um tempo nessa igreja. E me levou, né, porque eu era criança, não poderia frequentar a igreja sozinha. Mas depois nós voltamos para a sede, lá participei, né, de grupo de dança, participava de tudo que tinha, escola bíblica, as ovelhinhas de Jesus. Você dançava então quando você era? Dançava no Ebenezer Kids. Você pode dançar um pouco aqui pra gente? Brincadeira. Junto com a Thaís. A gente dançava. E aí depois, com 11 anos, meu pai, né, também teve um problema no trabalho e decidiu sair e foi para uma outra igreja. E foi nessa igreja que eu me batizei. Qual que era a igreja? Casa de Profeta. Lá mesmo? Lá em Ourinhos mesmo. E é uma igreja bem pentecostal, assim, sabe? E às vezes, eu até falei com o Ezio esses dias sobre isso, né? Porque às vezes eu vejo as pessoas se batizando lá na Quadrangular e meu coração queria ter se batizado lá, né? Mas eu agradeço a Deus por esse período, né? Foram 3 anos só que eu estive nessa outra igreja, porque foi um período de crescimento espiritual na minha vida, sabe? Por ser uma igreja, né, bem pentecostal assim, então a gente ia no monte sexta, sábado e ficava horas orando lá. E hoje a gente está vendo esse avivamento também, né, com o nosso grupo de jovens, né. E assim, eu agradeço a Deus por ter vivido esse momento quando eu era bem novinha, porque agora eu já tenho uma base, agora eu já tenho, né, uma estrutura. E depois com 14 anos eu já poderia, né, voltar para a igreja que eu queria. E daí eu voltei com 14 anos. Aí você voltou sozinha? Voltei sozinha. Meu irmão, ele ficou lá, né? Porque já era mais velho. Eu voltei e fiquei com Eu não consigo imaginar o Matheus tocando uns Pentecoste lá. O irmão dela é o que toca o teclado? É o que toca o teclado, é o Matheus. Não sabia. Devia nem aprender. Matheus, gente boa também. Ah, deixa eu interromper rapidinho, só pra você. Esse aqui é o primeiro episódio da 4ª temporada. Sabe? Agora que eu toquei com esse agora. Ah, sim. Beleza. O primeiro Então é episódio isso aí, gente. Primeiro episódio da 4ª temporada. com 2 pessoas inovando, cada temporada inovando. Pastor Estevam, Pastor Odete, estamos esperando vocês aqui, tá? É isso aí, pode continuar. Mas enfim, eu voltei com 14 anos e, assim, já voltei participando de tudo na igreja, Já voltou com o coque, É. entregando profecia. Não era bem assim. Na verdade, eu fui num culto que era uma comemoração do aniversário da pastora. Eu nem tinha voltado ainda de tudo, né, pra Quadrangular. E o Márcio, que era o líder do louvor na época, ele passou assim do meu lado e falou assim, você não quer fazer um teste pra participar do louvor? Eu pensei, né, nossa, nem voltei pra igreja ainda, né? Tô chegando assim como visita agora. E daí eu assustei, né? Ele falou assim, domingo que vem você vem preparado, a gente toca uma música, você faz o teste pro Ministério de Louvor. E eu, né, já pensei, então domingo que vem eu não venho. Nossa, que mancada. Porque, né, já do nada, né, já volto assim. E daí ele saiu assim, depois ele voltou, depois de um tempo voltou e falou, quer saber, vamos fazer hoje o teste. Nossa. De Deus mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí depois do culto a gente E foi... esses testes que ele fazia sem nem saber se a pessoa era... Sem nem saber. E se a pessoa fosse ruim? Eu não sei se ele falou com o Matheus, Porque né? faz um teste. Porque eu nunca... Não, mas pensa, a pessoa cantando mal, você fala, então, você não passou. não deu certo. É, meio triste, Não era na seu verdade. chamado. Na verdade, eu nunca tive pretensão, né, de entrar no Ministério de Louvor. Eu gostava de dançar, né? Eu gosto de dançar, eu fiz balé durante bastante tempo e nunca tive pretensão. Eu cantava, assim, com um grupo de crianças, grupo de jovens, adolescentes, aquele coral, mas às vezes na outra igreja, né, cantava com playback. Então já... Mas não era aquela coisa, né? E daí eu fiz o teste, eu fui pra aquela salinha de oração que tem lá na sede. Foi eu, meu irmão, a Juliana, o teste foi lá. O teste foi lá, no dia do culto. Aí eu lembro que eu cantei a música Espírito Santo, da Fernanda Brum. E aí ele falou assim, você tá dentro, então você já começa a vir nos ensaios no próximo domingo. E daí, né, no domingo seguinte já comecei cantando no Ministério de Louvor, né, fazendo back. E no primeiro dia eu tava tão nervosa que eu cantei com o microfone desligado. Não, imagina ela cantando com o microfone desligado. Eu fui Que perceber ela canta depois. alto, né? Aí você viu o pastor, desliga o mute. Eu fui perceber
você vê depois, né? Tipo assim... Ai, cantei com o fone desligado. Ah, você cantou junto com um monte de gente. Com o back, né? Não, tranquilo, ninguém vai perceber. Na sua cabeça tava arrebentando. Né? Cantando assim, né? Meio olhando pra baixo. E daí, desde então, né? Sempre fui envolvida nas coisas, né? Da igreja, nos ministérios, ministério de dança, ministério de louvor. Aí, com 16 anos, eu comecei a fazer ITQ. Já? Com 16 anos. Quantos anos você tem hoje? Eu tenho 24. Nossa. Não sou velha. 16, mas você terminou agora? Não. É porque eu comecei com 16 e eu fiz 1 ano. E daí eu parei porque eu ia entrar pra faculdade. Aí, como era presencial, né? Era à noite, não tinha como conciliar a faculdade e o ITQ. Aí eu fiz, mas também não ia fazer prova para obreiro, né? O ITQ deu uma parada, assim, lá na igreja presencial, né? Tinha só a distância. E daí depois o Luiz começou a fazer, a Laís, minha amiga, começou a fazer. E daí quando surgiu a oportunidade de fazer a prova, eu falei, vou fazer, né, também. Aí fiz a prova, passei, graças a Deus, e deu certo. E hoje agora sou você é obreira, obreira, fala obreira. Pastora. O título é de obreiro, né? Mas a gente trata Pastor como pastor auxiliar. auxiliar, né? Que tá auxiliando ali a pastora Odete. Glória a Deus. E você, Bia, fala um pouquinho sobre a história da Bia. Aí é um pouquinho mais... A sua tem uma conturbada. ressuscitação. Essa é boa, mais, essa é boa. não tem uma ressuscitação, mas assim, mais conturbada. Vamos lá, a gente gosta disso. Eu quero Muito fofoca, basicamente. fofoca é com nós mesmo. Ai, não é de Deus, né? O Chico gosta. Então, eu, na verdade, nasci numa família católica, né? Então, assim, desde pequena eu fui batizada na igreja católica, fiz catequese e ia pra igreja católica mesmo, né? Só que aí, quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, os meus pais se divorciaram. E aí a gente acabou ficando sem realmente um lugar pra morar. E a gente tinha uma tia que, na verdade, ela criou praticamente eu e meu irmão, né? Enquanto minha mãe trabalhava e tudo mais. E aí ela cedeu um quartinho na casa dela e a gente foi morar com ela. E essa minha tia, ela era da Batista do Louvor. Não é muito conhecida, mas é uma igreja lá de Ourinhos. E ela sempre frequentou, ela e a minha prima, essa igreja, né? E aí, como eu tava morando lá, eu acabei começando a ir com ela, né? E é engraçado porque, assim, eu tava fazendo catequese na época, no sábado eu ia de manhã pra catequese, à noite eu ia pro culto de jovens, domingo de manhã eu tava na missa e domingo à noite eu tava na igreja. Então, tipo assim... Cabeça tava filé. Tava assim, 10, né? Tava bagunça. Mas daí, eu acho que foi em 2008 pra 2009, eu aceitei Jesus lá na igreja, né? E falei que ia me batizar. E nesse momento eu falei, não, eu não vou mais frequentar a igreja católica, não vou mais fazer catequese e vou... Você tinha 12 anos? Não, eu tinha 9 anos. 9 anos? Batizou com 9? 9 anos. Batizei com 9 anos. E aí, nessa época, eu então decidi e comecei a ir lá, né? E nisso, a minha mãe e meu irmão não iam, né? A gente tava passando por uma fase bem difícil, né? Separação não é muito fácil, né? Não é muito fácil. E aí eu comecei a ir, me batizei no Dia das Mães, em maio de 2009, se eu não me engano. E aí nesse dia minha mãe foi também, e meu irmão acabou indo. E aí foi indo aos poucos, ele começou a ir, ela começou a ir, e por fim a gente se batizou, firmou na igreja. Eu fiquei lá na Batista acho que uns 10 anos pra mais, que foi onde eu conheci o Ézio, né? E aí a gente ficou lá por um bom tempo, e depois... eu acabei indo embora para fazer faculdade e quando a gente voltou eu acabei indo para Quadrangular, né? Mas assim, foi um momento bem difícil da minha vida, né? Eu era pequena, tava passando por uma mudança completa, morar com as pessoas até conseguir casa, então foi conturbado, né? Mas Deus usou isso, né? Para trazer a graça dele para minha vida, então sou muito grata por essa turbulência na minha vida, porque daí... talvez se não tivesse acontecido, né? Onde eu estaria hoje, né? E hoje você tem quantos anos? Eu tenho 23. 23. Já faz um tempinho. E
como que foi a questão de conhecer o Ezio? Como que é que foi isso? Então, em 2009, ele e a família dele começaram a ir lá na igreja, né? Você tinha 10 anos daí? Isso, a gente tinha 9 para 10 anos, né? Que a diferença de idade é 2 semanas, é bem pouquinho. Ufa! É muito pouco. Porque 10 com 10 vai, né? Então, e aí a gente se conheceu, a gente era amigo, a nossa família... Tipo assim, como era uma igreja muito pequena, todo mundo participava de tudo, ia na casa um do outro, e a gente era amigo, né? E na época de jovem, adolescente, tinha eu, ele, o primo dele e mais uma menina, era só nós 4, então a gente era bem unido. E aí a gente, tipo assim... começou a ter amizade e tudo mais, mas no começo eu não tinha interesse, entendeu? Eu tava tranquila, né? Tava assim, de boa. Aí, de repente, deu um estalo, falei pra minha amiga minha, eu acho que eu gosto do Ezio, né? Acho que tá mudando alguma coisa, né? Aí, eu vou contar a parte engraçada. Eu vou Acabei de contar receber a parte aqui, ó. engraçada. Espera que aqui ó, no meu ponto, aqui, ó. Tá em minha câmera? No meu ponto aqui, acabei de receber uma notícia, que você, uma mensagem de oi gatinho, como assim? Foi um SMS. Aí eu mandei um SMS pra ele, né, despretensioso, mandei assim, boa noite, gatinho. Mano, despretensiosa. Essa é a palavra, já. Despretensiosa, boa noite, gatinho. Tipo, Boa noite, você sabe pretensão, gatinho. Vamos lá, vamos trazer. O que a palavra significa despretensiosa? Sem pretensões. Isso. Sem pretensões, eu mandei oi gatinho. Oi, gatinho, oi, tá? gatinho Padrão. lá, boa noite, gatinho, aí deu certo, né? E aí nessa época a gente era criança, né? Eu zoava ele até que ele usava uma camiseta do Tais, do Baby Looney Tunes. Eu ficava assim, gente, o menino usa a camiseta do Tais ainda. Com 10 anos. Com 10 anos. Super adulto, gente. Então. Bem 10, né? Max Steel. E aí, então, nisso a gente começou a conversar. Cara. E, não, sabe o que é engraçado? Que ele falou assim, Você né? falou, eu sou muito criança, porque ela falou do Baby Looney Tunes, eu tô com uma musiquinha aqui. Então. E ela tá falando que o cara com 10 anos não podia usar. Não, e é engraçado que ele falou assim, elas vieram direto do Crepúsculo, né? Eu comecei a namorar o Gabriel depois que a gente foi no cinema assistir Amanhecer. Mas, Amanhecer. Foi Cinema profético. eu também. Parte 2. Não, o cinema também. Então. Foi assim, eu acho que meio forçado pelas minhas amigas, um pouco a decisão. Mas depois foi um empurrãozinho e deu certo. Só que tem que... Dura arrependimento depois. Agora tem que imaginar o Ezio, magro, que disse que era magro. Com a Nossa, camiseta do Baby Looney gente. Tunes. Você vê que é um negócio estranho. Gente. O cara de frente, por ser de estar de lado e do lado pra foi embora. Uma hora eu mostro uma foto pra vocês. Acha. Não, mas se tiver aí, pode mostrar. Sim, a câmera é aquela ali. Gente, ó. Que Deus benção. honrou, porque olha, gente, era. Eu fiquei pensando que ele falou oi gatinho, né? Você falou, nossa, sem pretensão. Você vai ver o e-mail. Você foi criança, você sabe que os e-mails de criança né? João bonitinho, João gostosão, João bonitinho, João gatinho. Vai que tá lá, Gente, falando Ezio nisso. gato. Vai que tá lá, Ezio.mancha, ponto verde, ponto... Luiz, olha isso. Eu tinha um e-mail que é romulo_mancha_verde, né? Mancha verde, @gmail.com. Pra acabar, né? Mas beleza, aí eu fui fazer outros tempo atrás de Gmail. Falei, eu já uso tanto, coloquei ponto, né? Ponto mancha, ponto verde e tal. Aí esses dias eu tive que ligar na prefeitura pra pegar uns currículos pra empresa. Legal. Aí, qual que é a empresa? Eu falei, a empresa que eu trabalho lembrei. é essa. Lembrei. Falei, que legal. Então faz favor pra mim, passa seu e-mail que eu vou enviar os currículos pra você. Gente, eu só não enfiei a cabeça na barra da terra porque eu tava em casa. Manda minha esposa Thaís. Você não jogou da Thaís. Nossa, muito feio, gente. Romulo. Melhor do que Thaís. Não, vai, vamos lá. Continuando, você falou que você fez faculdade. Conta a história da faculdade. Eu fiz. Então, em 2016 eu passei na Federal de Santa Catarina. Aí eu fui embora, né? Fiquei Você e ele contou pra nós. Isso, ele foi primeiro, só que ele tava em Florianópolis. Eu tava em Araranguá, que é divisa com o Rio Grande do Sul. Um pouquinho mais longe, né? Só que nisso a gente não se via muito também, né? Porque primeiro ano de faculdade, aquela doideira, né? E aí depois ele voltou. E aí eu acho que foi 6 meses depois, eu acabei voltando também. Você não terminou a faculdade? Não, essa não. Aí... Do que era? Engenharia da computação. Aí eu fiquei, eu acho que uns 6 meses parado aqui. E aí eu consegui entrar na Federal do Paraná, que é onde eu faço agora, né? Que eu faço engenharia eletrônica. Onde que é? Cornélio Procópio. É perto, né? É pertinho, de Ourinhos dá 1 hora mais ou menos. É bem pertinho.
E aí agora eu faço lá, né? Pretendo me formar Você faz o em que mesmo? Você falou agora? 2023. Engenharia eletrônica. Aí tô lá na luta, né? Sofrendo, mas um dia Deus honra. Vai ficar rica ainda. Ai, amém. Essa é a intenção, porque também 5 anos sofrendo. Então, quando o Wesley tava falando dele, no podcast do Wesley, ele falou mesmo que era por causa disso, né, que você tava com ela e tal. É investimento, né? E aí, fala, Wesley, João. Você não fala nada? Não, tá legal aqui. Envolvente aqui, eu tô deixando falar. Não, mas como que foi? Como que ele te pediu em namoro? Então, foi assim, a gente chegou do cinema. Que tipo, foi o gatinho e aí? Foi o gatinho, aí a gente Ele respondeu o quê? Miau? Eu não lembro quem respondeu, não. Imagina que legal. Ah, mandei errado. Eu não lembro que ele respondeu, não. Acho que foi só uma boa noite, normal. Acho que ele tinha medo. Ele era criança, tinha medo, né? Ele era Soltava pipa. Ah, não é, porque a menina ela amadurece mais cedo, né? Ele é criança ainda, então. Imagina em 2011. Legal. Meu Deus. E aí, então, aí a gente... Mano, eu tô muito velho. Mano, 2011 eu já tava trabalhando registrado. Nossa. 2011 tava quase me formando. Não, mas tô falando de velho num ponto normal. Eu não podia desperdiçar essa oportunidade. Vamos lá. Então, aí a gente começou a conversar, né? E nisso, aí eu chamei ele pra ir no cinema, assistir Crepúsculo. Aí Você que chamou ele pra ir no cinema? Eu chamei, né? Aí foi... Atitude? O Wesley tem bastante. É isso aí. Queria soltar pipa. Aí a gente foi no cinema, terminou o filme, ele me deixou em casa de bicicleta. Aí ele foi embora. Eu entrei pra dentro da minha casa. Aí daqui a pouco alguém me chamou no portão. Bia! Aí eu saí, falei, ué, o que você voltou? Aí ele virou pra mim e falou assim, você quer namorar comigo? Oh. Aí eu falei assim, quero. Ele, então tá bom, tchau. Tá certo essa, E foi embora. Não é, gente. Ele treinou até essa parte. Ele não sabia depois. Aí travou, né? E agora? Ele imagina... Agora o que eu faço? Gente, ele não imaginou que ela ia falar assim. Pode ser. Então tá bom, tchau. E foi embora. Aí eu falei, tá. Aí eu cheguei e falei assim... E agora? mãe, Será que a gente tá namorando? eu falei assim, mãe, então, o Gabriel veio aqui na frente e perguntou se eu queria namorar com ele. Aí ela falou assim, mas o que você falou? Eu falei que eu queria. E ele? Ele foi embora. Vai entender. Ele foi embora. Mas Aí com eu- 10 anos? Não, isso a gente tinha quase 13 anos já. Não tem tanta diferença dos 10 Não, e 13, já. né? Melhor um pouco. Mas assim, não, foi com 13 anos nessa época. E aí depois ele foi falar com a minha mãe. Só que assim, namoro de criança, né? Era mais amizade do que namoro, né? Aí no outro dia, sabe soltar pipa? Vai. Não, era isso. A gente se via só à noite na igreja. De dia ele tava na avó dele soltando pipa na linha do trem, entendeu? Então não tinha, assim, né? Era um Tava na namoro linha. infantil, né? Não Glória tinha a Deus. muito. E você, como que foi a história sua? Foi diferente. Na verdade, tem dedo da pastora Odete. É? Acho que um culto de domingo, tava conversando com uma amiga, ela chegou no final do culto e falou assim, sabe, tem um moço, Que amiga? Pamela, Ah, a né? Pamela, chegou pra mim e falou assim, a pastora falou isso, né? Tem Nossa, um eu queria moço. trazer a Pamela aqui só pra ela dar risada. A risada dela é demais, né? Tem um moço que é amigo do meu professor de hidroginástica. A pastora nem faz hidroginástica, ela faz pilates. É amigo do meu professor de hidroginástica. Você Acho já que o nome pensou dele é num cara Isaac. bombado. Não, eu nem sabia. Meu nome é Isaac. Nossa, que Acho legal. que ele chama Isaac, assim, nem do nada, né? Falei, É, por causa não tô da questão procurando de... nada, não queria nada, não tô procurando ninguém. E aí eu falei, legal, né, pastora? Ok. A pastora falou A pra vocês. pastora, foi ela que chegou pra mim e falou isso. Com óculos assim ou assim? Eu não lembro. Eu acho que tava normal, senão eu ia estar com medo. Se tivesse aqui, eu ia estar com medo. Que é? Mas chegou e A falou. pastora já me amava nessa época sem me conhecer. Então- Vocês como a senhora, pastora? Convencido. E aí passou, esqueci, né? Não tinha, nem sabia quem que era esse tal de Isaac. Nossa. E aí passou. E depois de um tempo, acho que o Luiz começou a frequentar a igreja com um amigo dele, com o Thiago. E daí ele ficava me encarando durante o culto, né? Falei, nossa, tem alguma coisa suja em mim. Alguma coisa errada, né? Não sei.
E daí depois ele foi num culto de jovens, né? E a gente sempre saía depois do culto de jovens, né? A gente ainda sai, mas era um monte de gente saindo. E daí a gente começou a conversar, né? Daí adicionou no Facebook, aí começou a conversar. E daí a gente percebeu que a gente tinha os mesmos interesses, né? Ele tava fazendo a faculdade que eu fez, né? A faculdade que eu queria fazer. Já era formado. Aí a gente começou a conversar e aí a gente foi na casa de uma amiga nossa, né? Comer uma pizza. E ela colocou a gente pra conversar. E daí ele falou, né? Contou a história de vida dele. Caminho nas Índias. Foi meio, né? Meio planejado, assim. Não esquece do buquê de rosas. Ele mandou um buquê de rosas pra mim. Que só mexe com velho. E aí a gente começou a conversar e ele contou a história da vida dele, né? Eu só ouvindo, porque ele fala muito, eu falo pouco. Só ouvindo a história. E ele foi viajar na semana seguinte, né? A gente só conversou ali, ele foi viajar. E daí ele voltou numa sexta. E no sábado ele foi em casa pedir a minha mão em namoro pro meu pai. Até hoje eu não respondi sim, né? Na verdade, ele foi entrando na sua Ele vida entrou, sem pedir licença. De repente estava sentado no sofá da sala, Abrindo a geladeira, conversando com meu pai. Vendo o show do Luan Santana. Tava tendo FAP e tava passando acho que a Aurinhos TV, alguma coisa assim. Tava passando o show do Luan Santana, ele conversando com meu pai e eu sem entender o que tava acontecendo. E até hoje não respondi o pedido de namoro, né? Só um... O momento é agora. Não. Não é? Não, já Ele foi, tá pedindo já. lá, ele tá pedindo. Sim, aceito. Agora pega a situação. Ela nunca tinha visto o Luizão. Viu na pizzaria lá, comer pizza lá na casa da amiga, foi? Não, foi na igreja. Na igreja Daí você conheceu? Isso. Conversar. Uhum. Imagina, oi. Oi, tudo bem? Imagina, não, cara, porque o Matheus seduzindo a gente já conhece. Como seria o Luiz seduzindo? Olha, o Luizão tem... Cara, Meu Deus. Acho que o Luizão tem o jeito do Cisne Magal, sabe? Ele é romântico antigo, né? Isso, com a rosa, Rosa na boca, assim. Nossa. Quero vê-la sorrir. Que credo. Sandra Não, mas Rosa, ele- Marcela. Quero ver ela sorrir. Mas ele tem um jeitão de Eu acho que foi por isso que romântico eu não antigo. aceitei até hoje, né? Mas foi Aí você assim. imagina o Luizão com um terno, com a perna dobrada, com vinho na mão assim, ó. Então. Cataça, né? Falando, então, mano. Roda- O Luiz tem cara que chega nos lugares e faz seu cheiro vinho. Tem cara. Tem cheiro, cara, né? não tem? É uva. A gente fala que ele tem cara de metido mesmo. Não é cara de metido, não, pô. É, A cara dela é metido. maravilhosa. Oi, isso aí. Absurdo. Pelo menos Um ele ataque tem de cara de inimigo. metido, mas assim, quando ele chega, ele já comunica e já mostra que não é, né? Agora ela, Olha isso. a gente demora pra saber se é, se não é. Quando você desligou? Foi um equívoco. Então hoje, no caso de família, assim, Não, mas é verdade. Foi assim. A gente tá namorando até hoje. Com a pastora sendo cupido, olha só. sem saber, né? Ela As tem casal informações sim, então. corretas. Vocês também levaram aliança pra ungir, essas coisas? Não. Olha, Que tipo de isso crente é vocês são, louco. gente? Pelo amor de Deus. Eu levei, eu sou mais. Por isso Aí. que eu já sei que eu sou caseado. Não é explicado. Eu levei pra ungir quando a. Nossa, eu ia falar uma besteira agora. Ia falar de uma coisa. Meu Deus do céu. Pior que você era o crente raiz, acabou de falar aqui. Não é por isso, eu ia falar de um. Não deixa tem quieto. nada daqui de um outro relacionamento da série de outras pessoas que já estão casados com outras pessoas. Ah, sim. Ah, legal. Porque eu tô velho, então é isso. Viu, mas agora falando. Estamos velhos. Então, não, vocês estão novos. Estamos velhos, até meio Engraçado que, tipo, eu ia pra retiro, eu lembro dela. não lembro dela. Não, ela não. Ela foi. É que ela foi depois. É. Disfarce. Mas eu falo assim, tipo, eu fui envelhecendo e ela tem 24 anos ainda. Não dá pra entender. É porque eu comecei no retiro muito novinha também, né? Meu primeiro retiro foi com 11 anos. Mas não parecia que você era nova, né? Oxe, Não, parecia que você era mais velha. Obrigada. Não, gente. Autoestima agora. Não, isso não. mulher, se fosse pra homem na internet. Não, mas mas mulher é. gosta de se parecer mais velha quando é Mas mais novinha. Quando eu era mais É. nova, as pessoas achavam que eu era mais velha. Mas acho que até Agora- mesmo por... Agora as pessoas acham Acho que ela que eu sou tem mais 15 nova. anos. Tá, fico feliz. Mas eu acho até mesmo pelo contato com as pessoas mais velhas, né? Porque, por exemplo, no Ministério de Louvor, quando eu Não, entrei... é porque eu nunca vi você, por exemplo, brincando de. Tipo, aquele Casamento. trenzinho da alegria nos retiros. Então, tipo. quando eu entrei no Ministério de Louvor, eu tinha 14 anos, né?
E assim, todo mundo era mais velho que eu. Tinha gente bem mais velha do que eu, né? Eu era mascotinha ali do Ministério de Louvor e ali fiquei durante muito tempo sendo a mais nova. E essa convivência, né, acho que com as pessoas mais velhas faz a gente amadurecer um pouco mais cedo, né? Então, tava lá no retiro, mas tava ajudando a Laís a fazer as coisas do retiro, a olhar as pessoas, a cuidar, né? Acho que é por isso que as pessoas achavam que eu era um pouco mais A Laís, ela tem um dedinho na vida da maioria das meninas lá da igreja. Tem. Sim. Você viu tanto que a Thaís fala bem da Laís, você fala bem da Laís. Todas as meninas, assim... Tem a mão inteira, né? Quando eu comecei a namorar com a Thaís, eu fui bem recebido na igreja. Assim, tô sendo irônico, assim. Eu cheguei, o Luiz tava pregando, beleza. Aí saí da igreja, a hora que eu cheguei pra entrar na igreja, quer dizer, acho que a Thaís tinha saído de um relacionamento, a Laís olhou pra Thaís e falou assim, eu vou matar você. Falei, cara, o que tá acontecendo? Mas é verdade. Ela é uma mãezona, assim mesmo, né, pra gente. Ela cuida bastante da gente. E como eu cresci, né, cresci ali praticamente com ela, né, nessa minha vida, caminhada espiritual. Então, sempre ela foi uma das referências, né, de mulher de Deus, assim, pra mim. Eu olhava pra ela e falava, eu quero ser que nem ela, né. Tenho várias referências ali na igreja e ela é uma delas, porque ela foi minha líder de jovens, né, durante muito tempo. E hoje a Bia é referência pra várias meninas novinhas também que estão chegando ali na Eu até ia entrar nesse assunto e sobre ser referência pras, principalmente meninas mais novas, né? Sim. Porque depois que inventaram o TikTok, o negócio desandou, né? Desandou muito. E como que vocês fazem lá? Porque, tipo, eu acredito que vocês têm a voz pra falar com as meninas, né? Porque a gente, pelo menos a gente entende que homem não fala com mulher, né? Assim? Não, Então, como que funciona lá com vocês? Como que é os conselhos? Assim, a gente tem as meninas da nossa igreja, do grupo de jovens, elas são mais tranquilas, assim, sabe? A maioria namora, então a gente não tem tanto trabalho, mas aconselhamento a respeito do namoro e tudo mais, né? E tem as que chegaram agora, que se batizaram e tudo mais, que elas são mais tranquilas, né? Eu tenho na minha mente assim, que a gente tem que liderar por tipo assim, por referência, por quem eu sou, entendeu? Por testemunho. Então, assim, se eu tô buscando a Deus e elas veem que eu estou buscando a Deus, elas vão sentir vontade de buscar a Deus, né? Tipo assim, se a gente lê a Bíblia, igual eu e a Marcela, a gente segue plano anual de leitura e tudo mais, então elas veem isso, elas sentem vontade de fazer isso, né? Então a gente acaba liderando isso pelo nosso testemunho, igual a gente namora há um tempão. Então quando elas olham pra gente, elas falam, um dia eu quero namorar igual elas por muito tempo, a mesma pessoa. Então eu acho que é mais isso, né? E eu acho que o que a gente tem mais aconselhado e tudo mais é a respeito desse começo, né, dentro da igreja. Porque a maioria das meninas estão começando agora, se batizaram, então elas ainda estão aprendendo como é viver na igreja, como é ser referência na casa delas, porque a maioria também não tem famílias que são convertidas, que torna as coisas um pouquinho mais difíceis. Então, assim, a gente tem tentado mostrar para elas que elas têm que buscar a Deus, né, que elas têm que cada vez mais se entregar para que a vida delas mudem. E isso que a gente quer mostrar para elas, eu acho, né, Mar? Sim, e é muito legal também a confiança, né, que elas depositam na gente, né, de contar coisas da vida delas, né, coisas pessoais. E pedir orientação, pedir conselho, pedir oração. Essa semana mesmo, uma das meninas me mandou mensagem e pedindo oração. Eu orei pelo WhatsApp mesmo, né, já era bem tarde da noite. Orei ali com ela pelo WhatsApp e, assim, deu certo, é uma ferramenta que, né, que a gente pode usar, né? Que a gente tem que usar ainda mais nos tempos que a gente está vivendo, né? A gente pode usar tanto, que nem você falou do TikTok, né? Pode ser usado tanto pro bem quanto pro mal, né? É igual o TikTok do Glória que eu tava falando lá, tem vídeo lá de 80 e poucas mil visualizações. Então se você não tá seguindo o Glória podcast no TikTok, segue lá, porque quem segue a gente no TikTok é mais bonita, né? Medida. Nossa, medida, né? Então segue lá, vou criar Glória. um TikTok agora. Vocês não têm TikTok? Não. Vocês são crente mesmo. Sim, né? Eu não Falar tenho. pra você. Mas até a questão do TikTok eu tenho visto, né? As Não, é meninas triste o TikTok. acabam, sabe, mostrando demais Então. corpo, sensualidade que não tem que ser mostrado. Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu acho assim, igual se você usa aquilo pro bem, se você usa aquilo pra evangelizar, uma coisa que eu tenho em mente, sabe? A gente tem Facebook, a gente tem Instagram, tem YouTube, tem muito canal que dá pra gente usar
para evangelizar, para levar o amor de Jesus para as pessoas. E às vezes a gente esquece isso, né? E assim, não é porque a menina que tá dentro da igreja não posta TikTok dançando, porque posta. Às vezes a gente passa assim, ouve uma música assim, um funk, a gente fala, gente... É igual aquele meme, né? Estranho, né? Vendo as stories dos meus liderados jovens. É igualzinho. Só que eu penso assim, se você tá dentro da igreja, né? Você tá seguindo um caminho do Senhor, tá lá trabalhando na obra e de repente você posta um vídeo do TikTok dançando, o que as pessoas vão olhar pra você e vão falar, entendeu? Vão falar assim, nossa, mas essa pessoa não é da igreja? Então na igreja eu posso ir lá e posso vender meu corpo nas redes sociais, posso mostrar demais nas redes sociais. Eu acho que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não quer que a gente fique mostrando tudo, né? Mostrando corpo, sensualidade, enfim... Tantas coisas que têm acontecido, né, nessas redes sociais. É uma abertura muito grande pro inimigo trabalhar não só na vida de quem tá postando, mas quem tá vendo. Porque a gente tem que ser exemplo, né, para as pessoas que estão lá fora. Porque se o meu testemunho diz o contrário do que tá na palavra de Deus, do que eu falo dentro da igreja, o que serve pra pessoa que tá me vendo, né? E a gente tem vivido muito isso. As pessoas dentro da igreja, às vezes... Não vai com frequência, mas vai sábado, domingo, fala, eu sou cristã, eu vou na igreja, vou entrar na igreja. E aí de segunda a sexta posta coisa funk, música de besteira, falando a respeito de coisas que não são do reino de Deus, né? Aí as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, mas é bagunça? Eu posso ir na igreja... Esses dias até as pessoas têm falado muito, né? Porque Deus não vê o que você faz, não importa se você vai no domingo na igreja, o que você faz no meio de semana, não importa. Com certeza importa, gente. Deus tá vendo o que você tá fazendo de segunda a segunda, 24 horas. Não tem essa de Deus não tá vendo o que você tá fazendo, Deus não tá vendo o que você tá fazendo atrás das câmeras ou fora da igreja, sabe? Eu acho que quando a gente tá dentro da igreja, a gente tem que estar realmente dentro da igreja, servindo ao Senhor com a nossa vida, em tudo que a gente faz. Porque se a gente não demonstrar o amor de Jesus, a vida de Jesus através de nós, o que as pessoas vão pensar, né? O que vai ser disso? Será que a gente vai conseguir alcançar pessoas para a igreja? Né? Para o verdadeiro evangelho? Porque não adianta eu alcançar pessoas que vão estar dentro da igreja caminhando para o inferno. Tem que ser pessoas que realmente estão dispostas a pagar o preço por servir Jesus, né? E é uma coisa assim difícil, tipo, a gente é homem, a gente não pode estar falando, mas assim, a gente pode falar do outro lado. Igual, por exemplo, tem pessoas na igreja que eu bloqueei o story. Não tem condições. Porque não dá, entendeu? Sim. Tipo, eu não consigo ver um story dela, nem, tipo, não é bom pra mim, e eu tenho vergonha de ver perto da minha esposa, por exemplo. Sim. Porque, sabe? Então, tipo, às vezes a gente tem que dar uma... E uma coisa que eu percebo é que esses tempos atrás, por exemplo, veio uma pregadora pregar sobre isso na igreja. Sim. Tipo assim, ela pregou bem sobre isso mesmo, sobre roupa de academia e tal, porque não precisa postar e tal, né? Tem que saber. E, tipo, as pessoas ficaram meio nervosas ainda, falando, como assim? Fala isso em cima do altar, gente. Né? Como falar em cima do altar? E não é verdade. É aquilo, né? Eu vou cantar na igreja com uma saia comprida, mas daí a hora que eu vou no mercado eu vou com uma mini saia. Mas você percebe também que tá acabando até o ir cantar na igreja de comprido? Sim. Porque, não sei, às vezes vocês amam, melhorou muito esses últimos tempos. A questão, por exemplo, da Isadora Pompeu, ela melhorou muito. Todo mundo percebeu. Sim. Depois que ela teve o problema do casamento dela lá, ela parece que ela realmente se converteu ali mesmo e voltou, assim, mudou a essência dela. Você olha pra ela e já vê diferente. Mas, por exemplo, ela era uma pessoa que atraía, tipo, ela chamava a atenção de milhares de sabe, ela, Priscila Alcântara. E daí, tipo, o que elas olhavam? Ela tá cantando louvor com cropped. É cropped que fala? É cropped. Então, é normal. É isso mesmo, né? É que a gente tem uma história do cropped. Então conta. Não, a gente não vai. A gente vai expor. Eu vou contar. Então, sem nome, gente. Sem nome. Eu vou expor. Ô, gente, por favor, não tem como lá? Você consegue cuidar ali pra ele pegar água pra nós? Cara, eu preciso de água. Precisa de água? Mas tá fechado o registro. Vai lá, deixa senta. dentro. Vai lá. Senta aqui. Senta aqui, Vai aqui, velho. Senta mais. Dá nada, não. Falta essa, bora. Senta lá, Luiz, senta lá, Luiz. O Luiz vai mostrar a cara dele. A gente vai expor ele agora. Arquivo confidencial. Eu vou me defender aqui agora, vamos lá. Eu vou expor esse mocinho agora. Vai. Depois você fala do próprio. Antes dela me expor, eu gostaria de contar que
No momento em que eu disse a frase que ela vai dizer que eu falei, eu tinha ido levar o pastor Léo embora. Tinha saído da minha residência às 1h30 da madrugada e tinha retornado às 6 horas da manhã. E isso era 9 horas da manhã, essas pessoas estavam na minha casa, Não justifica o que na ele minha, falou. na minha residência, mexendo na minha cozinha e eu estava dormindo, entendeu? Daí eu acordei e soltei um pequeno comentário errado na cozinha, uma coisa básica. A boca fala que o coração tá cheio. Não. Foi assim, né? O grupo de jovens teve um projeto da gente fazer ovo de Páscoa pra distribuir pras pessoas, né? Eu sou jovem também. Nem tanto, né, Ron? Fique com Deus, é isso aí. Tô brincando. Quantos anos você tem? 28. Então. Pode entender isso? Mas enfim. Não, mas você tem cabelo. E gostinho de 24. Só que não é normal. Enfim. Você aí que quer patrocinar um implante capilar, Faço óleo de rícino. é bom? É bom. Melhor que minoxidil? Une os dois. Desliga aí pra ela passar pra nós. Mas enfim. A gente então combinou de fazer na casa do Luiz, né? Fazer o ovo de Páscoa, tem 2 geladeiras, né? Vamos aproveitar. A gente foi num dia, não deu a quantidade certa. Sim. A gente voltou no dia seguinte, de manhã, 9 horas da manhã, né? 9 horas, geralmente as pessoas já estão acordadas, né? Mas elas não vão dormir às 6. Aí tava eu, a Bia, o Matheus na cozinha, né? Já começando a derreter o chocolate. Eis que surge esse ser no corredor da casa dele, Cabelo desse tamanho. falando assim, nossa, eu ia colocar meu cropped, mas ele tava apertado. eu falei, na hora eu pensei, será que eu tô ouvindo isso mesmo? A gente só se olhou, né? Tipo, 8 anos juntos pra ouvir que ele vai colocar um cropped. Eu olhei pra Bia e falei assim, deixa eu ver se a Bia ouviu a mesma coisa, né? Olhei pra Bia, a Bia olhou pra mim, a gente olhou pro Matheus. Gente, o quê? Um cropped? É o que? O chinelo Crocs? Crocs. Era Tá um vendo? Crocs. Ele entendeu. ele Era um entendeu. cropped. Só que foi muito espontâneo, Eu um não tinha achado meu cropped. chinelo, eu achei o cropped. Sei lá o que eu pensei. Cara, o editor podia colocar você... de cropped. Misericórdia, Ai, que ia ser visão. muito legal. Não. Aí imagina a cena, né? Que Que coisa visão linda. horrível, né? Mas não, porque eu tava cansado, gente. Você acorda de manhã, tem pessoas invadindo sua casa, você vai fazer o quê? Você vai... A gente foi convidado. Porque assim, na minha casa é assim, é a casa da mãe... Rose. Da mãe Rose. Então, é aquilo, faz de tudo, mas eu soltei porque eu tava cansado. Eu pensei Crocs, mas eu falei cropped. Mas tudo que saiu muito espontâneo, eu falei assim, nossa, porque eu não tava achando meu chinelo. Eu falei, vou pegar o Crocs, né? Aí eu virei e falei assim, você fica na sua, você não se intrometa. Mas daí eu falei que eu tava... Sei lá, falei assim, nossa, fui colocar meu cropped, mas estava muito apertado e não sei o que, e por fim. Gente. Aí, Isso, pastor ainda bem que você Odete. voltou. Não pode ficar Pastor aqui. Odete. Não, vai ficar de boa, você vem aqui pro seu lugar, porque eu já É um teste pra vocês fazerem o connection. entendi. Eu Falando vou... nisso, vamos aproveitar que você tá aqui e perguntar sobre o meu Connection. Deus. Olha lá, quando que vai sair? Porque se a gente não der uma Eu pressionada... quero ser entrevistado. Não, então venha que você é o líder do Connection. Se vira, com licença. Obrigado, gente, por me aguentar de novo. Pela exposição. Vai lá, Ezra. Vai. Eu quero que você fale sobre o Connection. Como que vai ser, aonde vai ser, vai. Não, isso aí é uma ideia. Obrigado por trazer água quente. Creio que tá É a Vitinha lá, perdão. creio que é uma inspiração aí de Deus, mas a gente tem que falar com a Beatriz aí, ó. Quem que vai fazer, vocês dois? É uma ideia, né? Não, mas chega de ideia. Vamos pra cima. Botar pra realidade, né? Como que vai ser? Vai, Eu vamos pensar. faria. Não, Vamos lançar. a gente tem que amadurecer Vamos isso lançar, aí. vamos lançar. Amadurecer. Vamos colocar uma meta aí. Sei lá. Nós só temos uma meta. É Agosto. isso. Aí quando- Agosto. De Deus. Agosto de Deus. Ó, quando a gente começou aqui, a gente... Eu era vocês que falava, vamos ver, né? Talvez. E aí o João era o que eu tava fazendo agora. Não, mas quando? Vamos lá. E enquanto vocês não virar eu aqui, não vai sair. É, né? Não, é Verdade. Não tô é verdade. quebrando o clima, não é verdade. Aí quando eu peguei e que nem eu falo, né? Que eu falo que isso aqui é como se fosse um filho nosso. Quando eu assumi que eu também era pai desse filho, nossa,
dois pais é estranho, mas entendam. Quando eu entendi que eu também era pai... Olha o corte. Quando eu Como entendi assumiu que era pai junto com o João. Quando eu entendi que eu também era pai daquilo, aí eu peguei amor e a gente... Quanto foi? Um mês? Uns 2 meses a gente pegou e começou a fazer e Deus foi abençoando e foi ganhando. Que também é um canal a mais, né? Pra gente estar falando do amor de Deus pras pessoas. E outra, vocês têm uma... Querendo ou não ali, vocês têm... Ó, só ali em Ourim vocês têm 11 igrejas quadrangular. Sim, é igreja pra caramba. Então já tem bastante gente. Já sei um lugar. Aonde? Aquela salinha da sala pastoral. Da casa pastoral. É verdade, tem uma salinha. Sabe aquela lá. primeira sala? É. Olha, Deus Você vê lá revelando. Deus tá revelando para a pastora, bispa. Não, então é isso, sério. Tomara que Deus plante esse sonho em vocês. Amém. Amém. Que seja um sonho também de vocês, que vocês possam fazer. Porque, na verdade, tudo isso que eu tô falando é porque eu quero ser convidado, que eu nunca... Eu paro de entrevistar e ser entrevistado. Entendi. Então é isso, gente. Então, vamos amadurecer. Aproveitando que você tá aqui agora, já mudando de assunto, vocês vão fazer, né? Amém, glória a Deus. Amém. Conta um podre dela. Aproveitar que vocês estão aqui junto. O quê? Vixe, só a cara, Olha que benção. Olha, Olha que legal. Conta um podre dela. Não, né? mas tem vários. Não, uma história engraçada, assim, você não precisa ser podre. Cuidado com o fogo. Foi uma história engraçada, Beatriz. Ele vai contar do algo novo. Do algo novo. Isso algo novo é legal. Desafinou? Não desafinou. Assim, você me tonou, né? É. Marcelo? Como Não, seu pai disse. É que ela tem graves e agudos, Obrigada. entendeu? E ela queria mostrar isso pra foi região. isso que aconteceu. Não, E para o pastor Toninho. Que legal. Na verdade é que ela tem o tom sou dela. Não quer nem saber. Claro, os Quem músicos errou que foi tem os que- músicos. Nossa, Exatamente. o Rômulo falou tudo. Revelação É do porque eu sou Senhor. músico, eu entendo você. Eu Muito sou músico e obrigada, canto. Viu, Até Matheus? Se porque- você estiver assistindo, a culpa foi sua. Até porque quem canta nunca erra, né? O músico que atrasa na bateria. Exatamente. Verdade. Baterista Não, mas é um problema. foi basicamente assim, o pastor Doninho ele tava passando por várias Mas igrejas. baterista, na verdade, não é nem músico, né? Não, ele Não, toca só tambor lá. toca. Você Né? bate o tambor. Então, o pastor Doninho ele tava passando por várias igrejas. Chegou na nossa, a gente ia parar o que tava fazendo, o pastor Doninho ia dar a palavra dele ali. É o rapidão. coordenador do São Paulo. Isso, de São Paulo. Nossa, que Presidente gaguejada. estadual. É. Aí, beleza. O pastor Doninho O pastor chegou. Carlos César estava também, só pra Tá. constar. O Carlos César também. E mais 2 conselheiros, o de Jaú e o de Sertãozinho. Tava cheio de gente importante a na igreja Obrigada por tava- aumentar a minha Ó, humilhação. a igreja tava lotada. Olha! Lotada de gente normal, de membro. Olha isso, cara. Ele... Cadeira na frente. Gente normal. Oi? Não tinha cadeira até na frente, tinha Nossa. quase cadeira no altar, de tanta gente. E tava lotada de gente importante, assim, gente grande dentro da quadrangular, Grande, né? tipo Luiz. Isso, E- tipo Luiz. Aí, beleza, né? A Beatriz foi cantar. Piadinha. A Beatriz foi cantar algo novo, né? O Matheus começou, né? O Matheus já começou errado, né? Tava semi-tonando ali. Matheus Matheus começou a minha arte. tocar ali, deu a deixa, né? Porque todo mundo deixa ali. Lá também vocês fazem isso? Tipo, faz a introdução, aí depois que faz a introdução, você segura e faz assim. Agora! Agora. Vai! Aí ela chegou e a música, né, tava num tom, tava aqui, e ela começou assim: vem me visitar, ô chácara. De novo, eu quero conhecer mais de ti. Aí do nada, achou o tom. Espírito vem, Espírito vem. Não, é porque Subiu pra- a igreja começou a cantar muito alto, tava lotado e a igreja tava cantando muito alto. Aí, a igreja tava fora do tom porque me seguiu, né? Vocês não usam fone, Mas não se a é? igreja Não, inteira nesse tava dia fora não. do tom, É. o ministro tava fora do tom, será que os músicos estavam certos? Exatamente. Quem Eis a aparecer? questão. A maioria. Ah, e tem uma da Marcela esses dias atrás aí também que ela tava. Claro. Isso que é bom. Não É bom. lembro. Não, ela tava achando ruim. Porque a igreja tava cantando muito alto. Desci de lá, não dá, a igreja tá cantando muito alto, eu não tô me Não, ouvindo. não foi assim, não foi assim. Marcela. É porque assim, a gente tem 2 bateristas na igreja, né? O Ézio e a Manu, Que é minha prima. que é a prima dele. Quando Filha a do Manu Léo, tá né? tocando, que ela tá tocando. Que música que era? Milagres. Isso. Certinho, vai que é uma beleza, né? O Ézio ele faz umas viradas. Você já pensou se ela veio na bateria? Nossa, tá lascado. Eu falo, gente, onde eu entro agora?
uns contra. E aí? Eu começo a bater nos contratempos aqui, ela já... Não, eu sou perdida, não sei nem bater palma. E aí, Bate a palma fora do ritmo. e ele fazendo as viradas, e a igreja entrou, e daí eu me perdi, porque daí eu falei, eu não sei. E agora? Eu acompanho a bateria, acompanho a igreja, daí eu falei pra ele, você tá fazendo essas viradas, a igreja tava cantando alto? Reclamando, a igreja tava cantando muito alto. Não foi assim. Eu simplesmente falei, vou ministrar então. Aí você E finge, foi né? assim. Aí você finge, né, que nada tá acontecendo e fala, vai lá, igreja. É, só vocês, Só irmãos. vocês. Foi vamos assim. adorar. Eu tive que fazer isso. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu vou Mas tirar essa música do repertório quando ele estiver tocando. Qual que Mas é eu a acho música? que Pilares, da Marine, sabe? Juliano Não. Som. Tá tirando o som. Canta. Canta. Vamos Eu sou tímida. Eu sou tímida. Bota um violão, né? Vai. Não, esse daqui ele vai estragar o tempo da música. Pô, mas dava pra fazer, né? Pô, dava pra gente fazer um somzinho hoje. Tem um monte de gente pra cantar aqui, ficar legal. O violão tá ali embaixo, pode dar. Oh, Tem o legal. Matheus do Lançado. Matheus dos olhares. Canta pra nós ver a música qualquer. Ai, não, Vai gente. pronto, vai pronto. Como que é o refrão mesmo? Sim, o crente. Canta, faz a segunda voz, a gente tá como dupla sertaneja. então É, a gente Rosa pode- Rosinha. Vai. Deus do céu. Não, você já tá fazendo aí, ó. Eu não consigo. Eu sei que foi vergonhoso. Mas o dia do Pai Nosso também foi tenso. Nossa, aquele dia, o né? Pai Nosso, lembra? Nossa, Foi Pai você. Nosso. Não, era do baterista. Não foi Era ele. outro baterista. Era outro. Você errou também? Vixe, Nossa, feio. esse foi tenso. Marcelo é bom pra acontecer isso. Aí a gente tava cantando o Pai porque a Nosso música é assim, né? No ensaio foi tranquilo, né? Nosso no céu. O baterista entrou com a tercina aqui, ó. Tan, 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 tan. Aí a gente tava A cantando em música é câmera boa. lenta. Tocando uma valsa? Ai, nosso Foi estranho. Nossa, esse dia. no céu. E o pior, Eu acho que ele tava tocando sertanejo, né? Podia Ah, ser. só antigo. Deus sabe. Só se fosse. Ai, e o pior foi que eu aprendi assim, se começou errado, não canta, Para. espera, para e começa de novo. oh, que aprendizado bom. Quem começou a cantar? Luiz Fernando. Sobrou pra mim. Aí começou a cantar. Eu olhei assim, tipo, não vai esperar arrumar essa música? Aí foi a música Aí inteira. foi, né? eu simplesmente não tinha ensaiado a música. É Falei, triste, né? deixa os irmãos fazer o cantarem. quê, né? E ela tava mandando as pessoas pro inferno. É mentira. Ô, louco. Verdade. É que quando eu prego, eles falam que eu mando todo mundo pro inferno. Por quê? na Você é pregação. brava na pregação? Não. É muito. Você prega a verdade. Realista, isso. Ela É. é realista. Não, mas... Então, eles falaram que cada um tá dando um tema, né? Ó o Wesley fugindo. Entendeu? Cada um tá dando um tema na escola bíblica, é isso? Isso. Qual que é o seu tema? O meu tema é sobre provérbios. Fala um pouquinho. Então, dei uma aula até agora. É. Toda vez que chega na minha aula acontece alguma coisa. Mas antes eu... o Wesley, o dia que eu peguei e falei assim, qual que é o seu tema, Wesley? Ele falou, como é que é? Mutualidade, né? Mutualidade. Eu falei, fala um pouquinho. Ele chegou a fazer assim, cores. Assim. Não, é sério mesmo, tem que falar? Não, mas falou bem, foi bem. Que antes dessa matéria, eu dava uma matéria do ITQ, né? Que é o Vivência Cristã. E falava sobre... Ah, ele falou que era essa a sua. você se relacionar, né? Com as pessoas, se relacionar Nossa, eu com... preciso muito saber disso. Eu também. Convivência cristã. Você se relacionar, né, à luz da Bíblia, né? Porque a gente tem vários relacionamentos, a gente convive com várias pessoas e pessoa não é fácil, né? Então, é tipo, vamos lá, é legal esse assunto porque, tipo, aonde você tem que levar a pessoa que é folgada? Não, na moral. Faz sentido, faz sentido. Aonde? No inferno. Não, falando sério. Não, porque assim, às vezes, uma coisa que eu percebo é que o cristianismo, tipo, as pessoas olham como, o cara é cristão, então ele tem que aguentar tudo quietinho e todo mundo vai pisar nele e humilhar ele e tal, e não é bem assim, né? Não. Na verdade, hoje, Conte-me quando a mais. gente... Por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, as pessoas quase não querem saber da sua qualificação. Elas quase não querem mais saber sobre isso. Tá ali no currículo, tem o certificado que você fez. Elas querem saber se você sabe lidar com pessoas. Porque é a maior dificuldade. Às vezes o trabalho de uma pessoa é ótimo, excelente, sabe trabalhar muito bem, mas não sabe lidar com as pessoas, só pisa, só humilha. E Jesus é o maior exemplo, né, que a gente tem na Bíblia de quem sabia lidar com o outro. Para a pessoa que precisava de um cuidado especial, de uma palavra de amor, ele ia lá, falava com a pessoa com palavras de amor.
a pessoa, né, principalmente os fariseus, que eram, né, achavam que sabiam de tudo, que eram donos da verdade, ele era um pouco mais rígido, né, nunca mal educado, porque, né, Jesus é perfeito, mas ele era um pouco mais rígido, né? Então a gente tem que saber lidar. E eu acho que uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente é como que eu gostaria de ser tratado, né? Se eu estivesse naquela situação, como que eu gostaria que aquela pessoa tivesse falado comigo? Então, será que vai ser bom eu tratar a pessoa daquela maneira? E sempre tentar trazer Jesus para o nosso comportamento, né? A matéria da vivência cristã é isso, é você viver os seus relacionamentos no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, porque também a igreja não é fácil, né? Onde tem pessoa não é fácil. Então, você trazer a Bíblia, né? E a Bíblia fala que a gente tem que amar uns aos outros. A Bíblia fala que, né? Inclusive a matéria do Ezio também é sobre servir uns aos outros, né? Você servir. O servo é aquele que é o último, né? E Jesus, ele fala, se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último. Você tem que se colocar no lugar, nessa condição de servo, né? Então, é você saber lidar com o próximo, saber lidar com a pessoa, entender, porque às vezes uma pessoa ela é um pouco mais rígida, e às vezes ela só vai ter um respeito por você se você tratar ela daquela maneira. Às vezes a pessoa é um pouco mais sensível, você tem que saber como lidar com essa pessoa, né? Você tem que tentar entender. E até mesmo para você ganhar uma vida para Jesus, né? Você tem que saber como lidar. Porque às vezes a pessoa chega na igreja, um visitante, você trata ela mal, você não olha nem na cara dela, né? Não pergunta como tá, e a pessoa nunca mais volta. Porque ela não quer ser tratada daquela maneira. Ninguém quer ser tratado assim. Chegar num lugar e não ser visto. Chegar num lugar e a pessoa ser ríspida com você. Ser, né, uma pessoa chata, uma pessoa que tá te criticando o tempo todo. E você aprendeu essas coisas tudo com esse livro lá? Ou não? Tem uma matéria. Ou já é algo seu também? Eu gosto bastante de ler também sobre isso, né? Eu gosto dos livros do Thiago Brunet. Porque eu falo assim, você por ser uma pessoa mais reservada, assim, às vezes você é mais observadora, sabe? Sim. Porque uma coisa que eu gosto muito, tipo, no João também eu gosto bastante disso, é a pessoa trazer pro claro aquilo que é meio que não dá pra se observar, sabe? Sim. Igual você começou a falar assim, começou a abrir minha mente em vários lugares, assim. E eu gosto disso, cara, nossa. Sim. E tipo, você falou do Thiago Brunet, dá pra perceber do jeito, na forma como que você fala, que tem algo diferente em você que é pra trabalhar abrindo mentes, cara. Isso é legal, isso é legal. Amém. E tipo, é interessante, é interessante. E tipo, eu falo porque assim, eu preciso trabalhar nisso. Porque, por exemplo, a Thaís às vezes brinca comigo, mas você não comemora a data. Tipo, eu comemoro, mas tipo, quando eu lembro. Daí eu fico lutando pra lembrar, sabe? Mas pra ela, não, tem que lembrar, porque é algo muito importante. Tipo, se colocar no lugar da pessoa é algo difícil, cara. Muito difícil. Porque pra mim, é tipo assim, o importante não é a data, exemplo, que começou. Mas o importante é, por exemplo, eu cheguei em casa e ela tava me esperando lá, sabe? Pra mim isso é super importante. Agora, ao mesmo tempo, pra ela é super importante que eu lembre, que eu faça uma surpresa. E eu tô falando de relacionamento, mas isso serve pra qualquer outro tipo de coisa. Porque eu nunca tinha parado, juro pra você, nunca tinha parado pra pensar dessa forma assim, como que você gostaria de ser tratado? Aí, tipo, eu falei, na hora que você falou, me clareou a mente, assim, eu tava falando de um menino aqui na igreja, que eu tratei ele de uma forma tal que eu falei, não, essa forma é a certa. Porque ele teve que ser tratado dessa forma. A hora que você falou isso, eu peguei e falei, eu não queria ser tratado assim. E é tão importante. Cara, foi uma coisinha tão simples que ela falou que abriu minha mente. E, tipo, é um negócio que realmente, acho que você poderia vir até aqui num culto, né? A gente pregar sobre isso, é interessante. É interessante porque se a gente conseguisse simplesmente pensar nisso aí que você falou, eu acho que metade das confusões do mundo, cara, ia acabar. Sem zoeira, mano. É porque também, às vezes, a gente é muito egoísta, né? A gente muitas vezes só pensa no que a gente quer, né? E não é assim, a gente tem que pensar. Que é bom pra mim, né? Por exemplo, tem uma amiga minha que ela é bem, assim, bem bravona, assim, sabe? Só que quando eu trato ela de uma maneira mais amorosa, aí ela vira uma princesa. Uma princesa. Então, às vezes, a pessoa ela tá precisando desse cuidado, né? E a gente tem que perceber.
E tem um versículo que eu gosto muito que fala que tudo que você for fazer, faça como se fosse para Deus. É uma coisa que fica martelando assim na minha mente, né? Então, tudo que você for fazer, desde você, por exemplo, lavar uma louça, a você cuidar de uma pessoa, faça aquilo como se fosse para Deus. Se fosse Deus no lugar daquela pessoa, como você ia tratar ela? Né? Se fosse Jesus ali, como que você ia tratar aquela pessoa, né? Então a gente tem que ter isso em mente, né? Você fazer as coisas como se fosse para Deus, né? Por exemplo, você falou da data, né? Que a Thaís gosta de comemorar essas datas, enfim. Se fosse Jesus ali, né? Falando assim, eu quero comemorar com você o dia que você batizou. Aí você chega em casa, Jesus está ali te esperando e você não lembra do dia que você batizou. Só um exemplo, né? Como que Jesus não ficaria naquela situação? Então, às vezes, a gente tem que realmente se colocar no lugar do outro, a gente tem que tentar entender, e é muito difícil, né? Não é de uma hora para outra que a gente aprende a fazer isso, né? De repente que a gente aprende a fazer isso, né? É pedindo direção do Espírito Santo, porque eu acredito que quando a gente tem o Espírito Santo, algumas coisas vão abrindo a nossa mente, algumas coisas vão ficando claras, vai trazendo luz, né? Porque o Espírito Santo é aquele que joga luz na escuridão, ele ilumina os quartos escuros do nosso coração, né? Então, acho que sempre pensar nisso. Que livro que você tá lendo? Vários. Não, mas assim, tipo... Do Thiago Brunet? É que você falou? O último que eu li era 12 dias pra atualizar a sua vida. É um livro. Mas assim, eu falo nessa questão do tratamento com o outro. Você aprendeu algo, tipo, não, foi Jesus me ensinou, é fruto do Espírito mesmo e acabou, não, fala assim, não, cara, eu comecei a seguir tal, porque tipo assim, quando você começa a seguir uma pessoa no Instagram, ou viver muito com aquela pessoa, você pega algo dela, né? Tipo, ou é algo desde você, de criança. Tem um livro que, ele não é cristão, né? É um livro do Karnal, que chama O Dilema do Porco Espinho. E o Karnal, ele é um historiador, filósofo, ele é muito inteligente, assim, não tem como debater Bíblia com ele só não é convertido. Para ele se converter, falta pouco, assim, quando ele se converter vai virar um Paulo da vida, né? Ele sabe a Bíblia inteira, ele estuda muito sobre isso, estuda muito sobre religião, e eu gosto muito de ouvir, eu acho ele uma pessoa muito sábia, e eu acredito que a gente tem que reter tudo aquilo que é bom para nossa vida, né? E nesse livro Dilema do Porco Espinho, fala sobre porco espinho. Porque assim, o porco espinho, ele tem aqueles espinhos afiados e aqueles espinhos grandes. E ele, pra se aquecer, ele tem que ficar perto de outro porco espinho. Só que como ele vai ficar perto de outro porco espinho, se ele tem espinho, ele vai ferir a pessoa que tá do lado. O outro porco espinho que tá do lado. Então é você saber ponderar o tanto que você tem que se aproximar para você se aquecer, mas o tanto que você tem que ficar longe para você não se machucar e não machucar o outro. E o livro ele fala sobre várias coisas, né? Sobre essa questão de você muitas vezes ter um tempo sozinho, de você ter um tempo reflexivo, fala das redes sociais, fala sobre várias coisas, né? Então, e eu gosto muito de ler, né? Eu tenho bastante livro, eu gosto bastante de ler e sempre... eu acho que o mundo tá voltado muito para isso hoje, né? Porque realmente é o que tá faltando. É o que tá faltando você aprender a lidar com o outro, né? Às vezes vídeos também que eu assisto, né? Podcasts que eu assisto falando sobre isso, nessa questão de contratação mesmo. As pessoas não querem saber se a sua qualificação, elas querem saber se você sabe lidar com as pessoas, né? O Leandro Moreira também, o marido da Gabriela Rocha, ele trabalha muito sobre isso, ele tem um livro, Seja um Líder de Heróis, e ele fala a respeito disso também, né? Sobre você saber tratar as pessoas, que as pessoas, elas precisam ser cuidadas, e cada pessoa é um mundo, né? É um mundo, a gente não sabe o passado, a gente não sabe o que a pessoa enfrenta. Às vezes a gente sabe só naquele momento. Aquele período que você convive com ela ali na igreja, ou no seu trabalho, ou então às vezes até mesmo um amigo, né? A gente tem amizades que às vezes você fez amizade ali, passou um tempo, você acabou se distanciando. Você não sabe mais da vida inteira da pessoa. Você ainda tem amizade, mas não sabe tudo que ela está enfrentando, né? Mas tem que tentar lidar, tentar saber como lidar com essas pessoas, né? Como lidar com o outro. Rapaz. Bom que isso aí que entra em duas questões, né? Como você falou da Thaís, que eu lembrei. Entra na linguagem do amor, são as 5 linguagens do amor. Sim. E entra na questão do gatilho que a pessoa faz. Igual ela falou da amiga daquela série. Aí traz o amor, por quê? Porque eu acho que talvez apanhou tanto que não vou ficar sério, que ninguém vai
às vezes cria, né, tipo, um personagem, e ela quer viver aquilo pra não se machucar de novo. Sim. Talvez ela ache que a próxima pessoa vai chegar e vai fazer a mesma coisa, mas até lá, Porque né? uma coisa que eu tenho facilidade de falar. Tenho facilidade de me comunicar. É muito fácil pra mim, que nem a gente tá aqui. É fácil, de verdade, é fácil. Sim. Só que eu sei que se eu aprender, se eu soubesse, se eu conseguisse trazer isso pra minha vida que você falou, ia ser muito top, cara. Tudo, né? Porque ia ser, tipo, ia abranger muita coisa, assim, sabe? Eu ia conseguir trazer muito mais as pessoas pra mim. É interessante demais. Ponte por. Então, é isso que eu ia falar. Você já fez algum curso? Nunca fiz, eu tenho vontade, mas não Vai em fiz frente. ainda, não tive a oportunidade, Vai em mas frente. eu gosto muito dessa área. Porque, nossa, cara, você pode... Você não é ainda, mas você vai ser mãe. Você pode ajudar mulheres a tratar o marido, você pode ajudar mulheres a cuidar dos seus filhos, você pode ajudar mulheres a lidar no seu trabalho. Cara, você foi questão de 10 minutinhos, você falou aqui, você abriu minha mente assim de uma forma. E às Não, vezes de verdade, investe nisso, porque não pode deixar, na verdade. Às vezes eu vejo algumas pessoas, cristãs mesmo, né, tendo preconceito com pastores que têm curso de coach, que são voltados pra isso, né? Muito bom, cara. E às vezes não é uma questão espiritual, muitas vezes, né? Os pastores, eles tratam dessas questões espirituais, mas tem coisa que é humana, né? Tem coisa que não é espiritual, né? Naquele ponto de você ter que ficar orando horas ali por aquele problema. Às vezes é uma palavra que você lança sobre a vida da pessoa e aquilo vai mudar a mente dela. Ó, você quer um exemplo? Por exemplo, no meu trabalho, a gente mexe com vendas. E é um pastor que é o dono um dos donos. Os dois donos são pastores. E esse pastor, ele é até formado em coach e tal. E ele é um pastor. Então, quando ele vai pregar na igreja, ele é um pastor. Então, tipo, que nem você falou, porque é questão de orar e tal. Só que, tipo assim, por mais que Deus abençoe você orar ali pra você sair vender, Deus vai abençoar, certo? Sim. Mas ao mesmo tempo que Deus abençoa você sair e orar, se você ficar só no seu quarto orando e não for oferecer, você não vai vender. Não vai acontecer Então nada. tem que existir, por exemplo, um equilíbrio que você ora, você pede para Deus abençoar e depois o restante é alguém que consegue colocar na sua mente que você pode se dar o melhor, tá ligado? Sim. E cara, quando aquele cara começa... É incrível. Ele coloca você numa sala de reunião, ele começa a falar... Você sai de lá, parece que você tá voando, cara. Você fala, não, eu vou arrebentar, eu vou vender, sabe? E, cara, eu acredito que se todo mundo fosse assim, mano, o mundo ia E a ser gente muito precisa melhor. de motivação, né? Porque é E tudo eu- muito o- cansativo, O né? que me deixa doido é quem motiva ele. Eu fico pensando nisso. Sim, Porque, tipo assim, ele senta ali e ele motiva a gente de uma forma, sim. e eu falo, mas tá, mas e da onde E que ele veio agora, tudo isso? Sabe? É muito... Pode ser que ele tenha tido alguém, né? Sim. Que Pode motivou ser. ele ao ponto de que hoje ele queira motivar as outras Muito pessoas. E a interessante. gente vê Jesus fazendo isso, né? Porque ele fala, você tá curado, mas você tem que pegar a sua maca, você tem que andar, você tem que sair. Se falasse só você tá curado, às vezes a pessoa ia falar, tá bem, tô curado, mas ia ficar ali. É que a gente tem a Nunca, mania, né? é. De tipo assim, eu vou lá, vou pedir pra Deus, olha Deus, eu quero ficar milionária. Mas daí eu sento e fico, tá, e agora? Então a gente precisa do empurrão, né? Tipo assim, num pontapé. Vai, entendeu? Faz, você já me pediu, mas agora você vai. Uma coisa que ele fez assim, ele e mais um outro coordenador, viu? Fez assim, a gente, independente do que eu venda, mas tipo assim, Sim. trabalha com vendas. E aí, tipo, era um negócio difícil da pessoa que se acostumar a falar sobre aquilo, era um outro ambiente. Só que esse menino vendia bala. E tipo, ele já tinha oferecido bala por esse pastor. Aí no meio da reunião, vai lá, gente, levanta e se apresenta. Aí a gente fala, oi, meu nome é Romulo, para a equipe nova, tenho 28 anos, tal. Beleza. Aí faz uma venda assim, tal, beleza. Aí o cara não conseguia fazer a venda, não conseguia desenrolar, né, vamos falar assim. Aí ele pegou e falou assim, viu, mas você me vendeu sua bala, cara. Você falou que sua bala era assim, assado, tal. Mas mesmo assim, tal, é difícil. Aí beleza, aí o cara foi lá. Ele conseguiu fazer o cara levantar e ir lá, que o cara não queria levantar. Quando ele chegou na frente, entrou o outro cara, que é o coordenador. Entrou, eu fiquei emocionado, fiquei tocado. Porque, tipo, ele pegou e levantou e o cara meio que, tipo, tremendo, não consigo falar, tal. Aí ele pegou e falou assim, antes de começar, era um teatro, assim, antes de começar o teatro de como faria uma venda, ele pegou e o coordenador lá que foi lá na... Joclin, não é? É. Sei. Ele pegou e falou assim, antes da gente falar sobre isso, ele falou, como que é a questão da sua bala? Você faz sua bala, mas ele mudou assim, como se nada tivesse acontecendo. Não, a minha bala, então, eu faço bala há não sei quantos anos,
Mas a bala sua é boa? Não é. Mas por que você garante que sua bala é boa? É boa mesmo? Não é boa, porque eu faço com amor, faço carinho, uso os melhores produtos. E começou a falar e desenrolar. Falou, então, agora faz tudo isso vendendo isso. Sim. Mano, aquilo melhorou meu dia, cara, de uma forma... Tipo, cara, se a gente conseguisse trazer tudo isso pro ambiente cristão, e outra, a gente não entende, eu tenho percebido muito isso, a gente não entende que a vida não é só dentro da igreja, cara. A gente quer separar todas as coisas. Sabe, existe um mundo lá fora, cara. E lá fora, quem são os melhores? Sim. Tem que ser, não que a gente esteja falando, mas tipo assim, por que o empresário mais rico da cidade não pode ser o cristão? Sendo que, mano, o cristão tem autonomia pra ser assim também, ser o cara, sabe? Mas às vezes a gente tá preocupado em orar só e não se prepara, não lê, não busca, não sabe? E cristão é aquele, né, que é chamado pra fora, né? A igreja, ela é chamada pra fora. E a gente tem que ser cristão aonde? No nosso trabalho, com a nossa família. Porque ser cristão dentro da igreja é muito fácil, é muito tranquilo. Você chega aqui num culto, você levanta a mão, você acha ali na Bíblia a passagem que o pastor tá lendo, você dá um glória a Deus e acabou. É fácil ser crente aqui dentro, né? Agora, você ser cristão fora do ambiente da igreja que é o difícil. E as pessoas só vão valorizar, né, aquilo que a gente transmite quando a gente transmite algo de bom. Né, elas só vão valorizar quando a gente tiver algo para oferecer, né? Tem até um livro que eu falei aquele dia na célula, né? Em Seus Passos, o que faria Jesus. Sim. E é muito isso, entendeu? Porque o pastor da igreja, o reverendo, ele dá um chacoalhão nos membros e fala, viu, vamos assumir um compromisso. Tudo que a gente for fazer, a gente vai perguntar antes, o que Jesus faria no meu lugar, né? Sim. E isso gerou uma consequência muito grande para a vida deles, porque em tudo que eles fizeram, no emprego, dentro de casa, em relação a dinheiro, tudo eles fariam o que Jesus faria no lugar deles. E muitos perderam as coisas, só que isso impactou muito na vida de pessoas que estavam lá fora. E é isso que Jesus quer, né? Ele ensinou os discípulos para que eles pudessem influenciar as outras pessoas, e é a mesma coisa com a gente. A gente tem que sair, demonstrar Jesus para a vida das outras pessoas, mesmo que aquilo custe algo para nós, né? Porque é sacrifício. Se a gente quer seguir Jesus, se a gente quer alcançar pessoas, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas na nossa vida. Isso vai custar coisas. Só que isso vai engrandecer outras vidas, as vidas das pessoas que estão perdidas lá fora. É uma coisa que eu percebo também é que é fideísmo que fala, né? Fideísmo, que é o cara só olha assim e fala, e pronto, acabou. E não, cara, eu percebo que às vezes as pessoas assim, que seguem a Cristo, elas têm um pensamento muito voltado, que eu falei, voltado para dentro da igreja, e elas não têm se preocupado com o mundo lá fora. Não, mas tipo assim, não, cara, porque eu mesmo fiz isso muitos anos na minha vida. Meu ministério é esse, tal. Então, tipo, você vai lá, trabalha do jeito que dá, daí você vem pra igreja, pai, e trabalha do jeito que dá. Não, mas Deus vai me abençoar. Não, porque eu vou comer o melhor dessa terra. Peraí. Por quê? Você tá se esforçando igual o cara? Você tá, sabe? Você tá... Por que você vai comer do melhor da terra se você não tá dando o seu melhor ali, sabe? E não é bem assim. É igual o pastor pegou e falou assim, o pastor lá que eu tô falando, né? Ele pegou e falou assim, o sol ele nasce pra todo mundo, né? Mas a sombra é só pra quem plantou uma árvore. Exatamente. Então a gente fica tentando colher aquilo que a gente não plantou, cara. A gente quer muito de Deus, mas o que a gente tá oferecendo pra Deus, né? O que a gente tá oferecendo para as coisas em relação à nossa vida. E eu percebo que em tudo, não é só, por exemplo, eu percebo que às vezes a gente dá muito de si dentro da igreja, não tá errado, tem que dar. Só que ao mesmo tempo que você dá muito de si dentro da igreja, você não tem tempo pra sua esposa. Aí você não tem tempo pra sua esposa, você não é não trabalha bem também, você tipo, não faz um curso pra aprimorar alguma coisa, você não... Sabe, tipo, dentro da sua empresa, porque já percebeu que a cabeça não, porque daqui a gente não vai levar nada, é só Cristo. Aí você vem, participa do louvor dentro da igreja, você é uma bênção, tal. Aí você chega, não que seja errado, mas você chega no seu trabalho, você é simplesmente um funcionário que é mandado por todo mundo. Você fala, não, mas é o que Deus quer pra mim, não. Não é o que Deus quer pra você. Sim. É o que você tem escolhido dia após dia, né? Na sua vida, nas suas atitudes. Sim. E tem te levado a isso. Pelo menos o mundo tem se abrido dessa forma pra mim ultimamente, sabe? Sim. A gente tem que entender que, tipo, eu falo por exemplo, o Luiz. O Luiz, ele é um cara bem, né,
tanto dentro da igreja, todo mundo gosta, é um cara trabalhador dentro da igreja e tal, mas quando ele tem as obrigações dele fora, você chega lá fora, quem é o Luiz? O Luiz é esse cara aqui, assim. Então as pessoas têm que dar uma acordada. Sim, que, tipo, só ficar dentro da igreja não mata a fome de ninguém. Não. E não, gente, não tô falando que é ruim, sabe? Mas, cara, é que eu penso assim que às vezes a gente pega, por exemplo, assiste muito, por exemplo, cantor gospel. Vê os podcasts do Brunão e tal. Sim. Aí você vê o cara falando e a gente pensa que ele tá o dia inteiro na mesa ali. E não tá, cara. Não tá. Ele vive a vida dele, ele tem os negócios dele, ele é um cara de negócios, ele é um pai de família, ele é um esposo. Sim. E ao mesmo tempo ele é um homem de Deus. É um equilíbrio, né? Tem Entendeu? que ter o equilíbrio. Eu acredito que a gente tem que trabalhar nisso e que eu acredito que tem que ter alguém dentro da igreja para ensinar sobre isso. Sim. E é bom você, né? É ótimo. Gostei isso. dessa. Mas você agora, vamos mudando de assunto, senão a gente vai ficar aqui. Mudando de assunto, qual que é o seu tema lá? Eu não dou aula da escola bíblica. Não dá? Não, é a Marcela, o Luiz, a Laís e o Gabriel. Só. Mas qual que é o tema que você mais gosta de falar, assim? Eu gosto de falar do amor de Jesus. Fala um pouco sobre o amor de Jesus. Eu acho que... Na verdade, assim, eu sempre tento puxar a respeito do propósito, né? Porque eu acredito que, assim, as nossas feridas servem para curar a vida de outras pessoas, né? Já dizia Rodolfo Abrantes. Já dizia, exatamente. E aí eu sempre... Até minha mãe tava falando pra mim essa semana, né? Presta atenção em tudo que você passou na sua vida e quem Deus tá colocando. Pessoas com a mesma... Tipo assim, com a mesma dificuldade, pessoas que passaram pela mesma coisa. Então eu gosto de mostrar para as pessoas que Deus, ele é assim, a gente passa por momentos ruins, mas às vezes esse deserto que você passa é um propósito para o que Deus vai te fazer lá na frente, né? Para que Deus vai te usar lá na frente. Então eu gosto de falar isso para as pessoas. Às vezes a gente acha assim que seguir Jesus é pesado, que seguir Jesus sabe, não dá tanta importância, né? Mas vale a pena seguir Jesus, vale a pena a gente se entregar verdadeiramente para Ele. Porque existe uma grande diferença, né, entre Jesus estar com você e em você. As pessoas costumam falar assim, mas eu não vou na igreja, mas Deus está comigo, Jesus está comigo. Tá, mas Ele está em você? Porque quando Ele entra no teu coração, quando Ele entra na tua vida, tudo muda. O jeito como você age, as coisas encaminhadas na sua vida, então isso tem muita diferença. Então eu gosto de mostrar isso para as pessoas, sabe? Que Deus, às vezes, Ele te coloca num deserto para que no futuro Ele vai te preparar para a vitória, Ele vai te levar na terra prometida. E eu sempre gosto de falar a respeito do meu testemunho, enfim, porque eu sempre fui uma pessoa muito controladora, né? Eu gosto da minha vida... Gostava, né? Da minha vida tudo certinho. Eu vou me formar com tanto, vou me casar com tanto. E, sabe, tudo regradinho. E aí Deus falou assim, não, minha filha, não vai ser. E aí virou tudo, sabe? Tudo que eu tinha como prazo, tudo que eu tinha como meta, mudou. Só que daí eu paro pra pensar e falo, nossa, se Deus não tivesse feito toda essa mudança na minha agenda que era imperfeita, eu não estaria aqui, eu não estaria falando dele. Então ele usou tudo isso e mostrou que ele estava no controle, mas era pro controle e pro propósito dele, não pro meu, né? Então isso faz toda a diferença na nossa vida, porque Deus, ele é um planejador muito melhor que a gente, né? E a gente tem a mania de querer tudo do nosso jeito e às vezes Deus está agindo do jeito melhor, mas a gente está cego, focado naquilo que a gente quer, né? Não naquilo que Ele quer para as nossas vidas. Então eu sempre falo isso pro pessoal da igreja, né? Vamos confiar que Deus está cuidando de todas as coisas. Eu mesmo falei que até eu tinha tudo planejado e desde o ano passado parece que Deus falou assim, agora eu vou te cegar, você não vê mais seu futuro. Tipo assim, antes eu me visualizava a respeito da faculdade, né? Eu falava assim, eu vou sair, nossa, já me vejo como engenheira, já me vejo trabalhando numa empresa grande. Hoje, não vejo mais isso. Não consigo enxergar o meu futuro. Só que eu confio que Deus tem um futuro melhor do que eu imagino, né? Ele faz mais do que eu imagino. Então eu confio muito nele, eu confio naquilo que ele vai fazer na minha vida. Até eu tava conversando com o Gabriel essa semana, né? Que a nossa vida deu uma reviravolta em um ano. E a gente descobriu que a volta era o nosso lado, sabe? O lado que ficou era o nosso lado. E a gente passou por momentos difíceis, noites difíceis, dias difíceis. Só que no final Deus mostrou, olha, eu usei até aquilo que não tinha minha graça para pôr a minha graça sobre a vida de vocês. Deus usou aquele momento difícil, sabe? Tenso, que a gente falou, nossa, agora não vai sair, não vai dar.
para mostrar que a gente é dele, que ele tem cuidado do futuro e que ele tem um propósito, porque desde então a gente cresceu espiritualmente, a gente tem servido, foi quando a gente assumiu os jovens, né? Então a gente está à frente do grupo de jovens do Connection, que tem sido um divisor de águas na nossa vida, assim. A gente tem crescido, aprendido muito, né? Porque quando a gente vai levar uma palavra lá na frente, a palavra vem primeiro para nós, né? Primeiro vem a paulada para nós, para depois a gente passar para as outras pessoas, né? Então, assim, Deus usou muito, muito todo o nosso problema, toda a nossa turbulência, todo o nosso deserto para fazer florir algo novo nas nossas vidas. Então isso fez toda a diferença. Glória a Deus, cara. Cara, acho que é isso, né? Não tem nem o que falar. De verdade mesmo, não que eu não esperasse algo, mas me surpreendeu. De verdade mesmo. Glória a Deus. Surpreendeu. Não tô falando, assim, não me entenda mal. Não. Mas a Marcela, por ela ser tão quieta. Porque, ó, eu fiquei acho que uns 6, 7 meses lá na igreja, lá na sede, e eu nunca conversei, assim, muito com a Marcela, assim. Sim. Uma bênção e realmente investe nisso, assim, cara. A gente brincou e falou assim, nossa, mas precisou nós duas pra dar 1 hora de podcast. E por mais, nem contei a hora, mas eu acho que deu mais, né? Não, gente, não, excelente, de verdade mesmo. Fico feliz de saber que existem remanescentes. Existem homens e mulheres de Deus, né? E não é à toa. Às vezes a gente pega e fala, nossa, mas por que a sede tá sempre cheia de jovens? Porque existem homens e mulheres de Deus lá. Glória a Deus. Verdade. Amém. É isso, queria agradecer vocês de ter aceitado esse convite. Já nos convidar, né, para o podcast de vocês. Gente, de verdade, obrigado por vocês terem vindo. Foi realmente... Se não tivesse tido praticamente nada do podcast, mas se eu tivesse ouvido o que vocês falaram aqui no final, pra mim já valeu o podcast inteiro. Realmente vocês abençoaram a vida, tanto minha quanto a do João, também eu acredito, todo mundo que tá aqui. Realmente foi algo bem legal, eu acredito que vai abençoar muitas vidas, tá? E é isso. Quem sabe aí, mais pra frente a gente ter, quem sabe fazer um de casal, aí vocês virem de casal. Verdade. Dá pra fazer um com o Luiz e com o Ezio. Que não pode. Ia ser muito interessante fazer um com vocês. Ia ser muito interessante. 5 horas do podcast. Gente, então é isso. Obrigado. Quer falar alguma coisa, João? Não, sério. Então eu queria que você, Marcelo, e depois você, Bia, desse as suas considerações finais, já passasse aí seu Instagram, seu Facebook, seu YouTube, TikTok. Cadê? Não tenho redes sociais. Não tem. Por isso não que ela lê inteligente. Capaz. Mas enfim, eu acho que de tudo, né, que a gente tem aprendido, de tudo que a gente tem visto nesses últimos dias, é que a gente tem que se firmar em Deus, né? A gente tem que depositar toda a nossa confiança, toda a nossa fé em Deus. Porque a gente olha para um lado, olha para o outro e não vê saída, não vê solução. A gente, né, muitas vezes fica perdido, ainda mais numa pandemia, né, que destruiu tudo, todos os sonhos, né, veio para... Acabou que mudando várias histórias. Então, assim, a gente tem que depositar a nossa confiança, depositar a nossa fé em Deus, saber que Ele tem o melhor para nós. E uma coisa que eu tenho aprendido que é descansar em Deus, né? Que é depositar a nossa confiança e a nossa fé em Deus e saber que Ele vai fazer o melhor. Porque é muito fácil, né? Que nem a Bia falou, né? A gente querer controlar as nossas coisas, a gente querer ter ali tudo ao nosso alcance. Mas as coisas não funcionam assim. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você entrega tudo. Você não entrega só uma parte, você não entrega só um aspecto da sua vida. Você entrega tudo, você deposita tudo no altar de Jesus, né? E outra coisa também é se esforçar ao máximo, né? A gente tem que dar o melhor em tudo que a gente for fazer, em tudo aquilo que a gente se propôs a fazer. Porque é o que Jesus faria, né? É o que ele faria se ele estivesse aqui no nosso lugar. Acredito que seja isso. Amém. Fala, Bia. Bom, foi um momento assim, na verdade muito engrandecedor, porque quando a gente vai falando, vai passando um filme, né, na nossa cabeça, e às vezes a gente não para só esse quem participa, momento, né? Só quem participa de um podcast sabe o que é o clima do podcast. A gente para assim e começa a pensar, poxa, olha tudo que aconteceu, olha onde eu tô. E eu acho que esse podcast, assim, tudo que a gente tem usado para alcançar pessoas é uma bênção, assim, extraordinária o que vocês estão fazendo para conseguir passar
o amor de Jesus para as pessoas, usando testemunhos, que acho que é o que vale mais, né? O testemunho para a pessoa perceber, poxa, olha o que Jesus pode fazer na minha vida, né? E a gente tem que confiar mesmo, entregar tudo nas mãos de Deus. E principalmente uma coisa que eu tenho mudado no meu agir, mudado como eu falo, como eu me expresso para as pessoas, é que eu quero demonstrar Jesus. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus. Eu quero que as pessoas, sabe, tenham uma referência em mim e falem, nossa, eu quero ser igual a Bia, porque ela demonstra Jesus. Porque quando eu chego perto dela, eu sinto o amor de Jesus. Então eu acho que esse é a minha meta, e eu acho que deveria ser as nossas metas, né? Transmitir Jesus aonde a gente estiver, seja no trabalho, não só na igreja, né? Porque na igreja tem convertido. A gente precisa demonstrar Jesus para quem está lá fora. Então a gente tem que demonstrar no trabalho, na escola, principalmente nas redes sociais, que a gente falou que a gente é de Jesus, que a gente é a imagem e semelhança do nosso Criador. E é isso. Foi um prazer estar aqui. E as redes sociais? As minhas redes sociais. Meu Facebook é Beatriz Santos e meu Instagram é Beatriz Santos _. Digital influencer. Futura digital influencer quadrangular. Mas é isso aí, gente. Queria agradecer, né? Sim. E é isso aí. Fala Não sobre tem nada, tem que fala falar sobre dela, da Inova Cartões, que nós falamos no nosso podcast. Você que precisa de coisa Só gráfica. porque ele é o dono da Não, Inova. é só você que acha. De Jesus, não. Então você precisa de banner, adesivo, criação de logo, panfleto, tudo na parte gráfica. Imaginar a Inova Cartões, porque você merece melhor. Estou acelerando aqui, tá rápido. E vamos falar também dele, RE Informática, ele que cuida do nosso computador aqui. Então você quer montar um PC Game, um home office, com uma placa-mãe, placa de vídeo, processador, memória RAM, SSD e o caramba 4. Ele é RE Informática, os melhores preços, os melhores produtos. E também não podemos esquecer de agradecer ao Ezio pelo microfone. É verdade. Gente, queria pedir pra você que assistiu até o final, você se inscreva no nosso canal aí, deixa um comentário. Gente, mais 1.400 pessoas visualizaram o vídeo do Luiz. Se metade tivesse inscrito no canal, ia ser muito top, gente. Mas não é bem assim. Então você que assistiu aí até o final, se inscreve, clica lá no sininho pra você receber os vídeos, manda pros seus amigos, sabe? Abençoa realmente. Você talvez não pode ajudar financeiramente, mas você pode ajudar dando um clique. Então abençoa nossas vidas aí. Segue aí nosso Instagram, é o Glória _PDC. A gente tá ali também no TikTok, é o Glória Podcast. E no Spotify também. A gente tá no Spotify também, gente. Então você que tem dificuldade de ver um vídeo muito longo e tal, coloca aí no foninho de ouvido, trabalha escutando a gente. E vai ser bênção, vai ser algo que vai edificar realmente a sua vida e não vai ser tempo perdido, não? Não. E é isso aí. Isso aí, e tinha como eu falar que eu esqueci? É mentira. Provavelmente. E se você é de Ourinhos e quer ir na sede, ou em qualquer... é verdade. Eles vão falar o endereço, porque eu não sei. Olha isso que legal. Então, fala o endereço e os horários de culto que tem lá. É Rua Santos Dumont, número 87, Vila Mano, próximo ao postão de saúde. É isso aí. Culto, sexta, culto da libertação às 20 horas. Sábado tem o Connection às 19h30. Todo sábado, tá tendo? Todo sábado. E tem o Insta do Connection também. Connection, como que é? Juventude Connection. Connection Juventude. E tem também nos domingos, né, a escola dominical às 9 horas da manhã e o culto da família às 19 horas. Isso aí. Oração na terça-feira também. Vamos orar às 20 horas. É isso aí. Aqui em Bernardino, você que ainda não sabe, a gente tem na segunda-feira às 8 horas da noite culto de oração. Sim. Na quarta-feira o culto com os pastores, né, os obreiros, né? Às 7h30. A sexta-feira o culto de campanha com... Isso mesmo? Cura de Libertação. Cura de Libertação com o pastor Armando. No sábado a gente tem o culto Drive, né, com os jovens. No domingo de manhã a gente tem a escola bíblica dominical às 9 horas. E no domingo à noite o culto da família às 19h30. Então é isso, você vai ser muito bem-vindo aqui. Se você está até aqui, escreva um comentário, Crepúsculo. Nem tem a ver, só vai assistir. Crepúsculo. É isso aí, gente. Não tem mais nada. Termina com a sua frase. Então é isso aí, gente. E não se esqueça, Deus é bom e o diabo não presta. Falou!